galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Papo com Especialista, que é um programa do Fórum de GR, onde convidamos os especialistas do grupo e convidados para falar aqui sobre temas do nosso interesse. Hoje nós vamos falar sobre os riscos do trabalho híbrido. E para participar aqui com a gente está a Cíntia Menegazzo, falei correto? Sim, correto. Seja bem-vinda, consultora de RH e conhecimento. E nosso já mestre de cerimônias aí, amigo, Vitor Rodrigues, diretor de conhecimento da Rise e Desenvolvimento Humano. Isso aí. Bem-vindo, meu Obrigado. querido. Bem-vindo, Cíntia. Obrigada. Estou aqui também com o Fabrício, que Opa. dispensa aí já para nossa turma, né? Sim. A apresentação. E é isso daí. Vamos começar aqui. Eu queria ouvir primeiro da Cíntia. Faz um breve resumo aí de quem é a Cíntia. Se é que é possível, né? Um breve resumo. Resumo mas de meia vamos lá. hora. Não, vamos ser breve. Primeiro, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? De acordo com o horário que vocês vão assistir e ouvir. Eu sou Cíntia Menegazzo, sou consultora de RH há alguns anos, para não falar mais de 25, então fica em alguns anos. Às vezes é bom não revelar. Às vezes é bom não revelar. Eu trabalho com... Eu sou formada, na verdade, numa coisa que as pessoas não sabem que existe. Eu sou formada em medicina do comportamento. Então, o que eu faço é ajudar as pessoas a mudar comportamento, né? Há alguns anos a gente faz isso através de técnicas diversas de programação neurolinguística, técnicas cognitivas, enfim. Então, a gente trabalha ajudando executivos, pessoas, humanos, no geral, a mudar comportamento, seja qual for a sua necessidade. Que legal. E o Vitor? Quem que é o Vitor, para quem não Primeiro, acho que conhece? apresentar ele como quem já foi nos nossos eventos do fórum, sabe que ele é o mestre de cerimônias oficial, né? No último ano ele ganhou a concorrente. Que não é irmão do Fabrício. Não é meu irmão. E nem qual que é o Luciano Huck, né? Luciano Huck. E esse ano ele ganhou uma parceira que foi a Vitória. Vitor Iá. É verdade, A abertura foi a inteligência artificial, né? A Vitória, nossa especialista virtual também. Pois é. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas já há bastante tempo, né? Eu venho do mundo da educação desde 2004 em sala de aula. E hoje eu tenho uma consultoria que trabalha com desenvolvimento de pessoas. Mais focado em líderes e equipes, né? Isso é um pouquinho do que a gente faz lá. E, cara, eu acho que é o que mais me impacta, isso eu gosto sempre de falar na hora que eu tô apresentando, foi assim, a oportunidade de poder dividir conhecimento. Eu acho que isso é uma das principais coisas que me trouxe para o mundo da educação, que me fez me distanciar do negócio da família para poder me conectar a um outro tipo de negócio, né, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia lá. Acho que isso é o que mais me pega hoje. Bacana, legal, gente. Bom, bem-vindos para a gente começar aqui o papo, né? O que eu queria ver com vocês? A gente, na nossa área, tem lá muitos dilemas, muitos, como que eu posso dizer, paradoxos aí, em relação a esse trabalho híbrido que a gente vê crescendo no mercado e se tornando, às vezes, até fator de decisão do profissional hoje para trabalhar ou não para uma companhia, para se manter ou não em uma companhia. E aí eu queria ouvir primeiro de vocês um pouquinho sobre isso. O que vocês fazem uma leitura aí, não num mercado específico, mas do que vocês hoje transitam? Como que vocês verificam isso? É um caminho sem volta? Enfim, vamos ouvir um pouquinho. Vai lá, Vitor, vai lá. Eu vejo o seguinte, eu acho que o trabalho remoto, né, seja ele híbrido, 100% remoto, ele é uma realidade, né? A pandemia ela fez essa aceleração da transformação digital e isso trouxe essa necessidade naquele momento de você colocar todo mundo em casa e fazer os negócios continuarem funcionando. No entanto, eu acho que o que foi percebido por pessoas que já faziam trabalho remoto e pessoas que não faziam é que o ganho de qualidade de vida é gigantesco. É gigantesco. Principalmente para quem está em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são lugares que você tem a questão do distanciamento, do deslocamento como um dos fatores principais aí.
isso fez com que as pessoas ganhassem qualidade de vida. Então, você começa a trabalhar às 9, você acorda às 8 da manhã, ao invés de acordar às 6 da Resume-se manhã. em tempo, né? Ganhou Isso. tempo. Elas ganharam tempo, elas puderam dedicar esse tempo a outras coisas. Então, eu vejo hoje como uma realidade do mercado, eu vejo como uma etapa de transformação para um próximo passo que possivelmente a gente vai chegar, assim como na virada do século XIX para o XX, a gente instituiu a semana de 5 dias com 8 horas de trabalho, possivelmente a gente vai caminhar para uma semana de 4 dias de trabalho. 3. Talvez Podia não. ser. Temos, né? É, Temos algumas já empresas. tem Já algumas, temos. né? A gente já tem É. algumas, mas não como uma realidade que a Uhum. gente Sim, hoje grande a gente, diferencial, Formal, né? hoje a Uma gente ideia- ainda testa coisa comum, muito né? isso. É. Então eu vejo que o trabalho remoto é uma realidade e que ele traz muitos benefícios para quem trabalha, mas tem também alguns aspectos que são importantes da gente observar e que tem, assim, eu vejo, na minha opinião, tem altíssimo impacto no negócio, no resultado que se produz e tal. Então eu vejo um pouquinho como esse ponto. Aí você sente. Eu assino embaixo do que meu colega falou. Eu queria só ressaltar 2 outros olhares que eu acho que são importantes complementando tudo isso. O primeiro, que para mim até parece um paradoxo falar de o trabalhador, né, poder escolher num país economicamente na situação do nosso, né? Então acho que essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro para mim já não é mais uma negociação, é um ponto crucial. Sim, já passou, mesmo num país Já como o viramos nosso. a chave. Já viramos a chave. Existem muitos clientes, muitas pessoas que estão deixando de trabalhar, primeiro porque podem escolher, e mesmo quem não pode, já aprendeu a perguntar. É isso que eu acho mais bonitinho, sabe? Até quem está numa condição financeira, econômica mais difícil, ele já aprendeu a perguntar. É híbrido, dona? Né? É Aham. híbrido, tia? Então, acho que essa é uma coisa que eu queria colocar. Então, mesmo num país como o nosso, para mim, E isso é até uma a questão da realidade. inclusão digital, né? A Exato. pessoa que antes não tinha mínimo acesso foi forçada a entrar no mundo. Exato. E acho que a segunda coisa, né, exatamente muito em cima do que você falou, eu só fico triste da gente ter começado essa pauta no mundo, né, corporativo, do trabalho digital, remoto, híbrido, não importa, né, pós uma pandemia. Então, eu acho que ainda há uma confusão muito grande na cabeça das Porque aí pessoas. veio por É. obrigação, não por uma Exato. iniciativa, né? Exato. E eu gostaria de colocar aqui, né, sempre que eu tenho oportunidade de falar ao vivo, eu falo sobre isso. Eu já fazia isso muitos anos. Aliás, eu sempre trabalhei, meu escritório sempre foi virtual, né? Minha sala de reunião sempre foi um cômodo da minha casa. O que é um privilégio eu poder ter um cômodo na minha casa para trabalhar. Esta não é a realidade do trabalho híbrido ou remoto de muitas pessoas. Sim, tem E por isso. que eu estou colocando isso, né? Porque existe uma reorganização familiar, existe uma reorganização no modo de trabalho para que isso funcione, para que os líderes também tenham segurança de que você na sua casa irá trabalhar. Então, há sempre 2 pontos dessa conversa, né? Quando eu converso com os líderes, eu escuto deles, Cíntia, mas assim, na casa ele não vai conseguir trabalhar, Não né? vai Ele tem entregar. 5 filhos, ele está cuidando dos filhos porque a mulher foi trabalhar, como é que ele vai ficar em casa? E de fato, para uma parte da população, o trabalho híbrido não, ou remoto, não funcionou, né? Porque requer uma reorganização, que é bonito de falar, né? Uma mudança de mindset, papapá. Isso é nada mais do que uma reorganização no modo do trabalho. Então, muito bem colocado pelo Vitor, acho que a gente passa por uma transição. Eu estou amando viver isso, mas para mim o modelo híbrido ou remoto, ele veio para ficar. A gente não vai mais voltar no modelo tradicional. Nem que o líder force, nem que as empresas obriguem, porque é isso que a gente tem escutado. Agora eu estou obrigado, cara. Na Eu nossa nunca vi. área, É, isso não tem Para como, mim, né? tudo que funciona na obrigação, né, não vai rolar. Isso e não é uma visão Cíntia, acho que é uma visão do comportamento humano mesmo. Então, eu acho que é isso. Ele veio para ficar, a gente está numa fase de transição, estamos todos aprendendo, desde a questão da legalização, de como isso funciona, de que é o risco do trabalho se o trabalhador se machuca em casa, né? Aham. Porque na empresa o risco é da empresa, se eu É. tropeço, me Sim. machuco. E em casa, né? De quem é? Ah, mas ele estava trabalhando e trocando a fralda do filho, Queimou né? o dedo no fogão. Ele queimou o dedo no fogão. De quem é esse risco? É. Então, acho que a gente tem um mundo, há muitos
grupos de estudo já falando sobre isso e vendo toda essa questão. Empresas que não estão vendo essa panelinha, o fubá vai queimar, não tem conversa, então é necessário ao menos discutir essas pautas, o Uhum. que eu acho esse papo algo interessantíssimo. Acho que veio para ficar, acho que já é uma condição de benefício para o trabalhador, de novo, mesmo numa situação econômica que a E, gente vive. e você acha, você trabalha, claro, treinando pessoas e fornecendo isso para empresas há muitos anos. Se não fosse uma pandemia, você acha que em que ritmo isso aconteceu? Talvez não acontecesse nunca. Que percepção você tem? Nunca eu não sei. Aham. Eu acho que demoraria mais e talvez a gente ainda não estivesse falando disso. Preciso voltar um Nem tempinho no falando, tempo. talvez. Eu estudo isso, inclusive fora do Brasil, há muitos anos. E eu fui muito beneficiada com a pandemia. Eu sinto muito por todas as perdas que as pessoas tiveram, mas para mim foi um presente, porque eu tinha engavetado um projeto que eu chamo de gestão remota de A a Z. E eu brinco, né, que para esse novo mundo de liderança que a gente vive, ou já vivia, a gente precisa de um novo alfabeto, a gente precisa escrever uma nova história. O modelo de liderança, mesmo esquece um pouquinho o trabalho híbrido, né? Ou o trabalho remoto. A forma de fazer liderança já não funcionava mais com o alfabeto antigo. Se fazia necessário uma nova forma de Uma escrever, né? cartilha Uma nova. nova cartilha. Quando você fala de legado, os caras olham para nossa cara, hã? Né? Ninguém sabe o Que que é a gente está isso? falando. Que é isso? Então, só se falava de resultado, era a única letra do alfabeto existente, né? R, só o R, só se falava do R. Então, eu já montava esse kit todo desse projeto que eu dei o nome de gestão remota de A a Z. E eu tentava vender isso nas empresas. Carinhosamente, eu falava, amigo, vamos começar. Começa lá pela área de TI. Era sempre pela área de TI. Mas também não emplacava, porque a própria empresa ela não tinha equipamento para todo mundo, licença para todo mundo. Tinha vários entraves que no meio do caminho a coisa abandonava. Um ou outro de maior porte já tinha isso Estruturado. estruturado, Aham. e mais do que isso estruturado, já tinha inclusive condições de ter uma equipe fora do país. Vamos Uhum. lembrar que quando a gente está falando de remoto, a gente está falando hoje que Hoje não grandes existe mais empresas fronteira não têm nenhuma, né? fronteira. Então, Isso assim, aí. não é só uma questão ir daqui ou pegar o busão ou o metrô. Isso. Não, a gente está falando que nesse momento eu A gente tem tenho um um time em time que está Tóquio. dormindo, que quando eu for dormir, o time acorda para trabalhar. Tudo isso exige da liderança um novo modelo de liderança, né? Então, eu acho que isso caminhava a um passo muito devagar. Eu fui muito privilegiada com a pandemia, eu ganhei muito dinheiro na pandemia, eu treinei muitos líderes nesse sentido, ainda que o formato fosse o virtual, que já era um novo formato, né? Então, eu também tive que me reinventar, acredito que Vitor também, a gente. Cara, eu saí do ar 2 meses, que eu faço, né? Que é Zoom, que é Se perdeu Teams, Como um é que pouquinho. funciona? que é do Pulses, todas essas tecnologias que hoje a gente já brinca com elas, né? Cara, foram 2 meses que deu pânico, deu faniquito, deu tudo que eu não sabia. O que eu faço? Eu não sei, só sei dar aula. O que eu faço agora? Só sei dar Tô trancado em treinamento. casa. Tô trancada. Não tem um videozinho no YouTube. Nunca subiu nada. Nem sei como brinca disso. Cara, então foi para eles e foi para mim também um processo de aprendizado. Mas eu tinha o projeto engavetado. E esse projeto me permitiu, inclusive, acolher esses clientes que sabiam que eu existia. Então, para mim, foi um casamento. E eu acho que se a pandemia não tivesse vindo, respondendo muito assertivamente a sua pergunta, a gente estaria daquele jeito, um pouquinho acolá, um pouquinho Uma outra aqui, empresa uma outra atenta a empresa, isso, já vamos num esperar para ver no que modelo. vai dar. Sim. Quem é mais moderninho estaria fazendo, Exatamente. quem é mais talvez. tradicional não estaria. Exatamente. É isso que eu entendo. Então, para mim, foi um acelerador, um divisor de água, ainda que chame-se pandemia, né? É. Certo. Eu tenho também essa percepção. Acho que se não fosse a pandemia, a gente estaria Uhum. caminhando ainda não a passos largos. A gente estaria muito assim, muito restrito a alguns segmentos, a algumas áreas, tal, essa coisa do trabalho remoto. E eu acho que a pandemia foi assim, né? A Forceps foi o nascimento de um modelo novo de trabalho, de educação, de tudo, cara. Se a gente Tudo. pensar de Até bens de igual consumo, comentou, até de reorganização familiar mesmo, sim, né? sim. Eu sou, não vou falar um termo que também alguns não vão, né?
é o famoso espalhafatoso ali, né? Eu falo alto, eu sei que eu incomodo, É, porque tem gente que já trabalhou muito tempo é. comigo e eu sou assim. E aí, imagina, pegando um gancho aí só, né, para Um bebê em casa contextualizar. dormindo, né? Não, filho recém-nascido, ainda quase ali na. Tudo bem que ele já é um Pós recém-nascido. pós ali, Semi-novo já. pós-pandemia, mas enfim, então era minha esposa em casa e eu também. A gente não dispõe desse local privilegiado ali Exato. para cada um trabalhar e chegava nesses momentos disso, de os dois têm uma reunião em que os dois estão, vamos dizer assim, coordenando, pilotando aquele assunto, e começava isso, ó, você tá me atrapalhando, você tá... Enfim, então eu acho que tem tudo isso, né, que a gente acabou aprendendo também e Sim. tendo que se Em adaptar, casa e no É, trabalho. trocar o eu, pneu eu, com o carro eu andando, quero né? só fazer um adendo, Vitor, ver se você concorda comigo. Eu acho que a gente não aprendeu ainda a Ainda trabalhar Não, remotamente. aprendeu, eu tô dizendo A assim, gente improvisando ainda. passar por isso, né? Então, eu acho que assim, a gente mudou de lugar, mudou a mesa de lugar. Uhum. Isso eu acho que todo mundo fez, até por ser uma pandemia. Agora, dizer para mim que as pessoas aprenderam a trabalhar remotamente, mentira. Mentira. Não. A liderar, então, nós estamos, para não dizer que retrocedeu. Por favor, Vitor, me Sim. diga se concorda. Para não dizer que muitos líderes retrocederam, e retrocederam por uma questão de comportamento humano, porque quando eu me sinto acuado, eu me fecho. Uhum. Eu vou para o meu comportamento habitual, é tudo que eu sei fazer é mandar e Volta pra cobrar. natureza. Eu volto para a natureza, me fecho lá na oca, virei chefe índio de novo. Bu, 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 e segue o baile. Então, eu acho Tá. que a pandemia, em termos de trabalho remoto, ela funcionou para mudar de lugar. Parabéns, funcionou, né? Agora, que as pessoas aprenderam a trabalhar remotamente, eu acho que a gente Ainda ainda não, tem ainda não. É. A gente ainda tem uma um caminho. distância. E qual que é o papel do líder nisso aí, ô, Vitor? A gente Então, falou um pouco disso, mas qual que é o papel do cara, né? Eu vejo que a primeira coisa, na verdade, é o líder ele aprender com ele mesmo. Uhum. Ele tem que. Um trabalho de autoconhecimento forte, cara. Porque assim, a primeira coisa, eu acho que o primeiro elemento, o elemento base, quando a gente quer estabelecer uma boa estrutura de trabalho, é a gente desenvolver a confiança. Porque o que a gente acabou de falar é verdade. O cara, ele voltou para um modelo de comando e controle. Então ele quer Uhum. controlar tudo. Onde você tá, o que você tá fazendo, quantas reuniões você tá fazendo por dia, quanto tempo você tá dedicando à reunião. Então tem todos esses aspectos que têm alto impacto, né? Então o cara, ele não aprendeu o aspecto da confiança nesse primeiro momento aqui. Uhum. Então, houve casos, né, que ficaram conhecidos aí de empresa, por exemplo, que tinha software espião no computador do cara para saber, Advertência, Vitor. Sim. entendeu? Para saber se o cara tava lá. E aí virou meme de você ter lá o ventilador empurrando o mouse. É. Porque Mauzinha na tá- 25 de março que fica É, isso digitando. aí. Oh, não tô Entendeu? mentindo. Então, assim, o elemento confiança é um aspecto que impacta. Eu acho que o primeiro processo Mas, de ou seja, aprendizagem... esse elemento já não existia, então, provavelmente. Não, Pra esse não. cara aí. Para o cara trabalhar bem, para ele O liderar líder bem... achava que ele tinha isso por estar ali sobre a vista dele, sobre o exatamente. controle, Ele- mas na prática não muda nada, né? O ele cara pode estar tinha- ali ao vivo, enrolando, Cara, enfim, Command Tab, o Control Tab ali funcionava toda hora, É. entendeu? Então, assim, eu acho que o aspecto confiança aqui é uma das coisas que é processo de aprendizagem para um líder. Aprender a confiar no time, compreender quais são as entregas que o time precisa fazer. Então, acho que o grande desafio hoje para um líder que está em processo de aprendizagem para liderar remotamente, ele tem esse desafio de aprender. Como é que eu defino o que esse cara entrega? Como é que eu ajudo ele a ter clareza de quais são os pontos de um bom trabalho? Qual é a régua que eu estou usando para medir? Às vezes não é só entregar, né? Com que Isso. qualidade, com que velocidade, tudo Exatamente. isso, né? E trabalhar outros aspectos que estão envoltos nessa estrutura. Porque quando você traz a pessoa para o ambiente da empresa, você, de certa forma, você isola essa pessoa de todo o impacto externo que existe. Quando ela está em casa e a rotina da casa não está organizada para Uhum. aquilo, ela está no meio, né? E você bem colocou, de um contexto que não é propício para o trabalho.
Então tem impacto. Melhora a entrega em alguns casos, atrapalha em outros, né? Você tem impacto do cara não se sentir confiante em dizer para o chefe, olha, hoje, na verdade, eu vou ter que me atrasar um pouco porque meu filho acabou de se sujar aqui, eu preciso levar ele para a escola antes de eu começar a trabalhar, Uhum. entendeu? E que a rotina ela era diferente, né? Então acho que tem o elemento confiança aqui, eu acho que é um dos pontos que impacta bem a liderança aí. Que já não tinha, né? É, Ou tinha Só de uma evidenciou. maneira, Patrick Lencioni, né, fala da falsa confiança, né? Uhum. Ele já diz sobre a falta confiança. Só que quando você está sob os meus olhos, eu me engano que confio em você, Uhum. você se engana e é uma Aham. relação não muito saudável, né? Eu acho que eu acho que os líderes, de uma maneira geral, são as pessoas mais treinadas dentro de uma organização, né, Sim. Vitor? Não nos falta trabalho, graças a Deus. O que pega hoje é exatamente isso que o Vitor falou, assim, esse processo de autoconhecimento, que é do cara reconhecer. Primeiro ele vai ter que reconhecer do que ele vai falar pra cima, né, então quando o chefe desse líder cobrá-lo, ele vai é. falar o quê pra esse cara, né, o meu funcionário foi comprar fralda no mercado, ele não vai bancar isso. Então, começa daí. E eu ponho como pano de fundo de novo, né, somado tudo isso a uma pandemia. Então eu gostaria aqui de dizer que os coitados dos líderes, coitado no bom sentido, que não é uma Uhum. palavra bonita, eles também não tiveram tempo de aprender tudo isso. Porque, havia a pressão pandêmica, havia de novo, né, se você só morava com a esposa e 2 filhos, você é abençoado, né, porque tem que morar com a sogra, com a Ah, sim. outra Sim, com o sogra, com a com cachorro, o com o periquito, o papagaio, é papagaio. isso aí. Cara, aliás, tem marido que não lembrava nem que era casado com aquela É, mulher, teve né. muito isso Pô, o também, né, marido das não pessoas lembrava: se "Pô, sou casada encontrarem com dentro de você. casa, né? Pô, meu filho já tá desse tamanho". Sim, seu É. filho já tá desse tamanho. Então, somado a toda essa questão da liderança que acontecia com este homem ou esta mulher líder, tinha um processo de redescoberta, né, de cara, que é isso que está acontecendo, né, com todo o medo que uma pandemia traz. Então, eu não defendo os líderes, mas eu acho que realmente eles passaram, cara, quem passou e sobreviveu e tá aí, meus parabéns, porque essa camada todas sofreram, mas esta camada em especial, pra mim foi a que mais tem sentido, né. Quando volta, aí esse cara já não foi preparado, porque hoje ele fala o quê: "Cara, não quer vir trabalhar comigo? Pô, é híbrido? Mas eu tô aqui a vida toda, não era assim". Ele não sabe lidar com esse movimento do Deixa, mercado, deixa né. eu pôr só um ponto também, que aí é bem particular também da nossa área, que é o seguinte: além de toda essa dificuldade, a gente está sempre muito cercado de protocolo, por ser uma área, lógico, de segurança, que envolve, né, muitas vezes uma central de monitoramento, aonde você tem acesso A questão do sigilo, aos né? veículos que estão lá trafegando e você que comanda se ele vai ou não fazer uma abertura lá do compartimento de carga. Então existe todo um protocolo que às vezes exige e às vezes até está baseado em questões do próprio seguro, enfim, para que aquilo seja homologado. Então, onde eu quero chegar, só para vocês entenderem. A nossa área ainda é muito reticente em relação à questão do trabalho híbrido ou remoto. E mesmo nesse período que a gente passou, a maior parte, né, pelo Uhum. menos das estruturas, elas se mantiveram presencialmente. Então, independente do que a pessoa arriscou a mais ou sofreu a mais para conseguir cumprir aquela missão diária, ela continuou muitas vezes fazendo aquilo em loco, na empresa, enfim. E então onde eu quero chegar com isso, assim, principalmente nessas empresas que têm esses, vamos dizer assim, mais restrições ou ainda não são dessas mais modernas, com mente aberta, como que vocês têm trabalhado isso? Existe alguma coisa que vocês têm visto no mercado de, olha, vou dar uma generalizada aqui, mas assim, ó, meu amigo, se você não pensar em flexibilizar, provavelmente daqui 1 ou 2 anos você não Você tem vai mais ficar sem material funcionar. humano para trabalhar. Por quê? Na nossa área, a gente já vê uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para essas tarefas mais básicas.
Porque hoje ele concorre com isso. Eu consigo, então, procurar um outro trabalho que é híbrido, ou um outro trabalho menos estressante. Enfim, então, só para saber a opinião de vocês, assim, como vocês enxergam que mesmo nesses locais que tenham certos protocolos adicionais, como que as empresas podem ir trabalhando isso para não sofrer daqui a pouco? Cara, é uma resposta difícil. É tipo o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não, mas eu tô contando com Porque, isso mesmo, né? porque eu penso assim, a, a, a estruturação de políticas, de processos que impactem em segurança, né? Segurança da informação, é, pode ser um dos caminhos para que as empresas que queiram fazer isso, primeiro estabeleçam quais são as políticas que a gente vai ter Talvez nem tinha para Pra fazer nenhuma, né? a isso gente de forma projetar segura. isso para o Aham. futuro, Uhum. para a gente projetar isso. Porque talvez para algumas empresas não seja uma realidade, eu não consigo fazer isso hoje, né? E para outras empresas já seja algo possível, então depende de investimento. Mas eu acho que um dos possíveis caminhos é o estabelecimento de quais são as políticas, o que eu estou projetando em termos de política e de estruturação em termos de segurança da informação para que eu possa Para o futuro. isso, gerar Para o isso para o futuro. futuro. É. É. Por outro lado, a gente tem uma das coisas que você trouxe, que é, é uma área que o nível de especialização ele acontece no momento em que a gente está trabalhando. Então, quanto mais eu trabalho dentro da área, mais eu conheço a área, né? É assim como a área de vendas. Você não tem uma faculdade de vendas Uhum. e não existe empresa que vive sem vendas, né? Sim. O segmento de vocês eu tenho cursos, eu tenho ações que direcionam para isso. Mas muito do que o cara vai conhecer, ele vai conhecer no dia a dia Em do campo. trabalho. Me corrija se eu estiver errado. Correto. Então, o material humano também não é um material especialista. E aí é que está a questão. Como é que eu trago oportunidade de mercado? Porque à medida em que... É lei da oferta e da procura. À medida em que eu começo a sentir dificuldade de contratar, eu preciso me tornar mais atraente. Tem que fazer upgrade de Né? alguma coisa ali, Eu né? preciso me tornar mais atraente. E aí, qual é a atratividade que eu estou trazendo para eu trazer gente boa para esse tipo de mercado? Então, eu não sei se é uma pergunta que se responde com uma única resposta. E eu acho que tem que lembrar um detalhe também. Tem muitas profissões, a gente está falando aqui da área de segurança, claro que muita gente ficou trabalhando presencialmente, principalmente segurança de fato, pessoal de monitoramento, de vigilância, mas tem tantas outras profissões que são operacionais, é mão na massa. Sim. Pessoal de restaurante, por exemplo, por mais que todo mundo tava comendo em casa pedindo pelo aplicativo, alguém tinha que cozinhar em cima de um fogão, não tinha como cada um fazer da sua casa um prato e combinar e entregar, né? Então a gente tem que lembrar que tem muitas profissões que tem que pôr a mão na massa e tem que ir para campo mesmo. A gente já tem uma infinidade de estudos, né, que falam sobre as profissões que vão desaparecer e as novas que vão surgir. Acho que para não morrer ninguém do coração nesse momento, tem Ainda? muito mais de E profissões não que é vão esse o surgir, propósito né? aí, falar, Há daqui muito 2 mais anos profissões não que tem. vão surgir do que Sim. profissões que vão desaparecer. Acho que essa é uma coisa importante. Em contrapartida, para mim, né, é muito óbvio. Essa crise que a gente está passando, ela foi anunciada lá atrás, né? Alguns autores, né? O Taleb, por exemplo, no livro Cisne Negro, ele narrou muitas coisas do que está acontecendo hoje. Então, a gente está narrando para essas empresas que se elas não reverem suas políticas, suas regras, seu compliance, né? Ela vai quebrar. E não é que ela vai quebrar porque vai desaparecer, ela vai ser comprada por outra. Agora, existe 2 investimentos que são fundamentais para que tudo isso aconteça. O investimento de tempo do pensar, desta coisa do sair da caixa, que todo mundo quer sair da caixa, mas a caixa não sai da cabeça da pessoa, então, assim, não adianta, inteiro tá na caixa. tá tudo na caixa, né? Então, acho que tem o investimento desse pensar na inovação e tem o investimento tecnológico. A gente está falando de tecnologia. Para uma empresa, de novo, né? Volto lá para a questão da economia. Eu tenho 2, vamos, por exemplo, mais prático, né? Eu tenho 2 candidatos com o mesmo currículo, o mesmo potencial, a mesma experiência. Um tem Wi-Fi em casa e o outro não. O Wi-Fi passa a ser um decisor nessa contratação. O Wi-Fi, a tecnologia, o computador que você tem. Então, infelizmente, também é um fator para se olhar
que O dependendo inverso, né? Da empresa olhar pro funcionário. há muitos detalhes, assim, eu terei que ter um investimento em tecnologia. De quem é responsável? Aquele kit bonitinho que todo mundo recebe nas suas casas no Uhum. primeiro dia, achou aquilo incrível. Toda empresa pode dar um kit daquele? Porque então eu tenho que te contratar, a partir de hoje faz parte de eu O, olhar no currículo. Tem o, computador? esse É. colaborador que tá recebendo a cadeira gamer, ele tem É, onde Colocar colocar a ela colocar a dentro de cadeira casa ou ele gamer? vai ter que tirar a É sogra, né? sobre Igual a gente isso, tava né? comentando, né? Outra Tira coisa, o né, que berço do foi bebê. muito É, comum, você tem que abrir a câmera. Gente, isso é ilegal. Eu abro a minha câmera se eu quiser, você está dentro da minha casa. Ninguém pode. Liderança de novo. sim. Ah, porque se você tá com a câmera fechada, você não tá participando. Cara, você tava na reunião olhando o celular, então você também não tá participando. Para mim, tudo isso é quebra de paradigma, porque é confortável pra gente ter a câmera aberta. Não é pro participante, o problema tá em quem tá palestrando, em quem tá Sim, dando a Liderança, né? reunião. Cara, às vezes você não quer abrir a câmera porque você não penteou os cabelos. Que roupa eu uso, né? Quer dizer, cara, a primeira palestra que eu fiz quando eu voltei no modelo híbrido, por Deus do céu, eu mostro foto pra vocês. Eu estava de pijama na parte de baixo e roupa social na parte de Eu cima. fiz uma Metadinha. foto desse Perfeito? backstage aí também de É. uma E reunião. brinquei Bem muito nessa sobre linha. isso, porque a roupa que eu visto já foi num passado determinante Ah, do cargo. sim, Hoje a isso roupa que eu Foi um dos visto não paradigmas pode determinar. quebrados, né? é, Então, se a gente olha para esse paradigma da roupa, né, o tal do casual day que a gente conseguiu isso, implementar, essas se- são as mudanças. Uma empresa que terno e não tem gravata, os como se isso bancos, fosse sinal né? de Sim. Os credibilidade, né? bancos que, pô, É, um é mais ortodoxo ainda, outro é não. Aí chega o é, outro que você vai de Havaiana, pô, e tá É. arrebentando aí a boca do balão, né? é. Eu acho que essas são exemplos, né? São exemplos para tua resposta. O cara que não, né? A pessoa, o executivo, a executiva, que não parar hoje num planejamento estratégico para pensar no futuro, no sentido de incluir este tema, não vai sobreviver. Mas talvez a gente não esteja falando dos próximos 5 anos só, a gente está falando dos próximos 2 mesmo, sabe? Tá aí, tá na Sim, boca já do tá gol. acontecendo, né? Não tem como fugir disso, né? Sim. E a gente falou, lembrar que a gente falou no curso que a gente fez durante a pandemia, a gente foi convidado a ministrar um curso através do Fórum de GR, que a gente levou uma questão lá de crise e continuidade, falando aqui do nosso tema, né? Então a gente falou naquele momento o seguinte, não foi a culpa o problema não era a pandemia em si, a doença em si, mas a questão era a impossibilidade do profissional ir ao local de trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve vários casos recentes de greve generalizada de motorista, por exemplo. Aquela vez que deu uma enchente fenomenal que travou quase o estado por uma semana. Uhum. Então, sim, tudo bem que a pandemia trancou a gente em casa por anos. Mas Claro. você teve momentos pontuais que por uma semana, 2 semanas, todo mundo ficou preso. Mas Então, o que o não... funcionário faz o híbrido hoje? Exato. Ele te apresenta testado. Qual parte você não está É. entendendo? Então, o Esse problema é o que você falou, não precisava de uma pandemia para isso. E não O risco precisava já de existia. pular essa, sabe? Porque, de novo, a confiança. Se eu chegar para você e falar, ó, chefe, eu vou faltar hoje porque eu tenho uma entrevista de emprego, como é que você encara isso? Para mim, tudo é essa mudança de comportamento, Sim. de E mindset, né? passa tudo, eu também concordo, passa muito por isso, né? Eu te O que apresento que... um atestado, você finge que acredita, eu finjo que te É, enganei, é, e eu fico em casa. e Porque isso é outra coisa que vem desde sempre, né? exato. O que eu ia perguntar também para vocês, aproveitando, lógico, vamos dizer, o universo que vocês atendem, assim, pensando num mercado amplo, né? É uma leitura que a gente faz hoje, que é essa questão também do profissional multitarefas ou como que eu posso chamar isso? Disciplinar. Multi-empregado, que ele atende vários projetos ao mesmo Muitas tempo. frentes. Muitas frentes. Aqui a gente conhece um pouco de cada um, sabe que é isso, né? Todo mundo, lógico, tem seu principal negócio, mas também está atento aos outros, está participando, tá aqui empreendendo, comunicando, né? empreendendo, enfim. Como que vocês enxergam a leitura das empresas em relação a isso? Não necessariamente assim que ele vai atender a minha empresa e a minha concorrente direto. Eu acho que talvez nisso pode esbarrar de alguma Uma questão forma. ética. Mas vamos pensar assim, aquela pessoa que, por habilidade ou enfim, por ela se desenvolveu para isso, ela consegue tocar esses multinegócios, essas É por plano de carreira, multitarefas. às vezes, né? Como que vocês veem
vamos dizer assim, a aceitação disso, ou até que ponto as empresas, mesmo essas mais desenvolvidas, hoje estão adaptadas, ou como elas estão lidando com isso? Complexo, Vai né? lá. Mas a minha ideia hoje é só fazer pergunta complexa, entendeu? As empresas não estão lidando com isso hoje. É. Esse é um bom ponto pra Elas É. não estão começar. lidando com isso. Tá. Eu Elas acho não que tem tão. assim, ó, a maioria dos empresários, eles não têm essa percepção, né? Quando a gente olha para as empresas, tal, o que eles buscam? Se eu fechei um contrato de trabalho contigo, eu quero que você me entregue o seu máximo de acordo com o resultado que eu estou te exigindo aqui, né? Então, ó, preciso que você me entregue isso, eu espero que você me entregue isso. Regra do jogo. Só que quando você está num trabalho presencial, se reduz a oportunidade dessas coisas acontecerem. Então você tinha, por exemplo, o analista que trabalhava lá no ambiente e vendia trufa no trabalho, Nossa. né? Ele tinha uma segunda fonte Isso, de renda, Mas ele tinha um ninguém segundo sabia. projeto. Ah, não. É, Todo mundo todo comia, mas mundo ninguém sabia. Todo comprava. mundo É. comprava, inclusive o chefe, É. mas ele não sabia que E aquilo que estava era um acontecendo lá trabalho, dentro, que isso. aquilo era um trabalho lá dentro, né? Então você tinha já isso daqui naquele momento. Quando você está na Acho que é sua bem o casa, perfil do brasileiro, né? De ser empreendedor. isso. Mas eu acho que isso cria uma questão, o Fabrício até colocou aqui, né? A questão do plano de carreira, né? O que eu sonho para minha vida? O que eu quero? Será que o que eu quero está dentro desse contexto? Eu volto na questão da confiança. Eu tenho liberdade para conversar dentro da empresa sobre aquilo que eu quero? Uhum. Sou estimulado a conversar sobre o que eu quero? Porque hoje pode ser que eu seja um técnico que estou olhando para um determinado aspecto, mas o sonho da minha vida é, sei lá, é cortar cabelo de pessoas mundo afora, entende? Então, o cara, às vezes, ele está fomentando um projeto ali e ele não consegue dar o pontapé inicial. Eu acho que o trabalho remoto, ele permitiu, em termos de estrutura de tempo, que esse cara garantisse o que fosse exigido dele fosse entregue e ainda tivesse oportunidade para tocar outros projetos. Então, hoje, o que a gente vê, e não pode ser nenhum susto para ninguém, é o cara que tem 2 CLTs, 3 CLTs, CLT. que estão concorrendo em espaço de tempo e tal. E eu acho que aqui a gente tem, você colocou bem um ponto, esbarra numa questão ética que tem que ser avaliada, né? Pô, tô trabalhando com o player A e o player B e eles são concorrentes diretos. E eu tendo a informação dos dois aqui, como é que eu lido com essa Isso. situação? Como Eu que acho que eu, de forma isenta, né? isso, como é que eu me isento nessa estrutura? Então, acho que aqui tem um trabalho de desenvolvimento, mas que, na minha opinião, se constrói em um ambiente de liberdade, um ambiente de confiança, um ambiente de transparência. E não é um mundo cor-de-rosa, sabe? É um mundo onde a gente tem que aprender a navegar com esse tipo de coisa. A gente se abre para falar com filhos sobre coisas que eu não falava com os meus pais, coisas que eu não falava com os meus avós, Que hoje é e inevitável. que hoje é inevitável a gente fazer. Então, por que não ter esse tipo de situação dentro das empresas, sabe? Né? Quando eu conto a história de que eu falei pro meu chefe que ele estava me contratando e que eu tinha 3 anos junto com ele para ele tirar o máximo de mim, porque eu ia tirar o máximo com ele, tem gente que fala que eu fui maluco. Mas eu queria ser o mais honesto e o mais transparente possível com aquele cara. E foi o movimento que eu fiz de mudança de carreira, entende? Então, eu vejo isso como um ponto de oportunidade, né? Eu acho que quando se tem essa estrutura que permite com que os caras façam isso, na minha opinião, para o dono da empresa, ele tem que ter clareza do que ele está projetando para o futuro, qual é o ambiente que ele quer dentro da empresa dele, o que é valor para ele ali dentro, né? Eu acho que isso é o que molda uma empresa onde as pessoas queiram trabalhar e aonde elas só trabalham, só passam o tempo ali, né? O que você pensa, Cíntia? Não, eu penso como você teu diálogo, né, foi me remetendo assim, né? E bom, e como fica o empregador nisso, né? Pô, Tem sabendo outro disso, lado, né? como fica o empregador nisso? O empregador vai substituir de alguma forma pela tecnologia, né? Aí entra a tecnologia. Eu acho que a pandemia trouxe pra gente, eu chamo de descobertas da pandemia, sabe? O cara descobriu que ele sabia fazer bolo, ele descobriu que ele fazia bijuteria,
Ele já sabia disso, só tava... Democratizou um pouco também essa parte da informação, né? Porque, assim, só o que eu percebo também, vamos pensar do lado bom do que a gente passou. As empresas, obrigadas ou não, perceberam que funciona. Uhum. Que era uma coisa antes difícil de você, o líder que seja, que já tinha essa visão um pouco mais à frente ali do seu tempo, era difícil você convencer isso, né? O Fabrício trabalhou comigo, ele sabe disso. A gente chegava a sair de São Paulo, ir a Curitiba para fazer uma reunião de meia hora e voltar para São Voltar. Paulo. Uhum. Então, assim, olha o quanto Se economizou, improdutivo, e assim, quanto improdutivo era Não isso, só entendeu? improdutivo, risco de vida, estrada, acidente, né? Então, eu acho que a pandemia, se ela for olhada com carinho, o pós-pandemia, né? E com uma estratégia, as empresas, empregado e empregador, só têm a ganhar. É claro que existe a questão de se trabalhar a ética na cabeça dessa pessoa, mas o cara que está operacionalizando para o empregador, para o player A e para o player B, ele nem sabe qual é a estratégia, ele nem sabe o que ele está indo para a direita ou para a esquerda, ele só faz. Cabe à Então, empresa, então, guiar, né? então fica fácil você, literalmente a palavra que eu uso assim, é adestrar mesmo. Você me entrega isso e o outro player fala, eu quero isso. Porque o cara que é, com todo respeito, pensante, ele não tá nessa posição. Ele tá em outra. Uhum. E a gente não pode também ignorar que a gente tem camadas de entendimento de negócio, camadas de execução, e tem lugar para todo mundo. Minha cabeça só pensa assim, por que você se incomoda de eu estar vendendo trufa se eu tô entregando combinado? Isso aí. Eu sou o cara mais popular da empresa. Pô, eu te entrego o que você me pede, num custo até menor, E além e disso, além disso eu ainda vendo adoça trufa. o seu dia a Esse dia. cara deveria ser visto, inclusive, como um potencial. Não, Transfere a pro gente comercial esse cara, faz pelo um amor de Deus. furdúncio porque o cara tem 2 ou 3 CLTs. Esse cara de um país como o nosso, ele deveria ser valorizado, na sim, minha humilde opinião. Sim. É Mas claro que, de novo, né, a gente tem várias questões para discutir de ética, de cuidado, de respeito. Não, eu não anulo isso. Mas por que você gasta tanto? Aí você vai dar um feedback para esse cara, ao invés de enaltecer que o cara tem 2 boas entregas, você esculhamba com ele. Aí nós vamos lá e fazemos um treinamento de motivação. Tá tudo errado. O cara já é motivado, cara. O cara se reinventou numa pandemia. Tá Ou produzindo antes o dela dobro. já. Ele produz o dobro. E você vem falar de motivação. Esse cara deveria ser um palestrante. Então, eu acho que tem tem de muito que é novo. isso mesmo. Às vezes inverte o É de papel, inverte o novo. valor, né? É uma mudança, é uma mudança, e não dá para fugir da palavra liderança, de como este líder olha para essa pessoa. Né? Eu vou me usar como exemplo, se vocês me permitem, 2 minutos, né? 1 ano antes da pandemia, o meu pai faleceu, né? E aí, além da consultoria de RH, eu herdei um restaurante familiar, repito, familiar, que não era um restaurante, era um boteco, que estava para fechar, porque o meu pai já estava para se aposentar. Ele faleceu 1 mês antes de aposentar. Não, ele se aposentou e morreu 1 mês depois. Ele faleceu em abril, ele fecharia o restaurante em junho. Já estava definido isso. Então, o boteco estava lá, do jeito que vocês podem imaginar, tinha mais fiado do que. Cara, tava lá. Mais fiado do que Ok. caixa. Com o falecimento dele, cara, o negócio. Eu tenho uma mãe semi-analfabeta, que não tem noção de negócio, mas que ama trabalhar. Se alguém ama trabalhar, esse alguém chama-se minha mãe. Nunca vi alguém igual, né? Ela não tirou férias, nunca, né? Então ela é aquele gestor, né? Para que férias, né? Bater horário, tal. Esse é o modelo dela. Com o falecimento do meu pai, eu tive que desenvolver outras soft skills e outros comportamentos para que a minha mãe não morresse também. Então, assim, claro que eu adoro o restaurante, claro que eu me sinto honrada em tê-lo também como um outro negócio, mas a vida me deu a possibilidade de falar, não, eu quero continuar com um negócio, que, graças a Deus, vai muito bem, obrigado, há 20 e tantos anos. Assumir outro exigiu de mim um esforço e um desenvolvimento de competência que poucas pessoas sabem. Se alguém vira para mim e fala, você tem que ficar com... Cara, eu não sei qual eu escolho hoje.
Porque aquilo se tornou... Não é mais hoje em dia plano A, plano B, É né? São plano, planos. plano Isso, que caminham junto. E eu não deplorei um em prol do... Não existe isso, sabe? Se Não é... agregou. Você agrega. Então, eu acho que algumas palavras precisam ser somadas, né? Um líder, ele precisa compreender que o cara estando em casa, desculpa, ou você vai dar mais trabalho para esse cara, então a área comercial tem que vender mais, porque esse cara produza mais, ou ele vai ter tempo ósseo. Como tempo ósseo não é entendido como algo positivo, porque parece que só tem valor quem está morrendo de trabalhar 800 Isso. horas por dia. E às vezes porque essa pessoa não sabe se organizar para Isso. entregar, né? Esses dias eu escutei uma pessoa falando assim pra mim que se ela liga para o médico tem agenda, o médico não é bom. Eu falei, oi? Então, só é bom o médico que não Que tem não tem agenda? agenda. Como é isso, sim? Ah, Então, existem algumas crenças que, de fato, repito, né? Um mindset, crença, mudança de comportamento, seja qual for a palavra, precisam ser revistas, na minha opinião. Senão, a gente vai ter cada vez mais desgaste emocional, dificuldade com a liderança, e os líderes estão sufocados. Eu tenho vontade de pôr vários no meu colo que fala, Ah. vem cá, porque a gente escuta depois que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe, porque quem está acima dele Também não sabe. E acaba virando um negócio complicado, né? eu só, antes da próxima pergunta aqui, que vai ser bem legal, fazer aquele nosso break, né? Vamos fazer sim. Tá corrida aqui. Se deixar, a gente Então, vai se até deixar, amanhã. esse programa vai ter que ter três Três capítulos. episódios. como remoto que fica mais fácil. Fazer uma série. Então, primeiro aqui, um recadinho para quem tá nos assistindo até aqui. Obrigado por nos assistir nesse programa e os demais também. Se você tá vendo pela primeira vez, fuça no nosso canal aí que você vai ver uma série completa de vários papos com tantos especialistas, seja de GR, de segurança, de outras áreas. Hoje aqui com 2 craques na área de treinamento, de desenvolvimento pessoal. E aquele nosso convite, né? Quem tá na internet tem que fazer o convite para você seguir, curtir, aquele kit de... Ajuda a gente, né? A fazer chegar a mais pessoas, Manda o vídeo né? para alguém que você acha que merece assistir esse conteúdo aqui, ou outro que a gente publicou também. E como retribuição, a gente todo programa faz um sorteio aqui. Às vezes demora a entregar, é verdade, mas a gente sempre sorteia algum presente para quem faz tem os nossos combinados, né? Quem fizer o que a gente pedir aqui vai concorrer aos nossos presentinhos. Mas aí a gente conta daqui a pouco na volta, pode ser? No fechamento? Pode. A regra do sorteio? Ah, boa. Mas Tá. que o presente vai contar agora também ou só no final? Pode contar, já dá o spoiler A aí. gente vai sortear uma camiseta dessa aqui, né? A pessoa vai escolher o tamanho, bonitinho, mas é essa camisa com a camisa estampinha do do fórum. fazer... Propaganda pra gente, Já né? faz parte do time, provavelmente, então É. vai fazer propaganda aí e ajudar também. Depois posta a foto lá com a camisetinha, vai no nosso evento com a camisa, então continua assistindo aí, daqui a pouco a gente... Acho que já pode falar os arrobas dos convidados pra já Claro, comentar, né? querem já deixar pra gente já Opa. ir para... Como que a gente faz normalmente? Então vamos combinar todo mundo aqui. Qual que é a regra básica? Master. O pessoal vai comentar lá, assim que o vídeo estiver no ar. A gente faz depois um filtro entre aqueles 30 primeiros comentários e quem seguiu o protocolo. E aí, qual que é a validação? Tá seguindo lá o @fórum de GR. E se vocês quiserem deixar também o de vocês, então a gente faz essa validação em conjunto. Tem que estar seguindo todo mundo não ali. pode ser fácil, né? Adoro. Isso aí. E é uma corrente do bem, né? Porque aí vai chegar para a turma que segue também a Cíntia, a turma que segue o Vitor e o pessoal que já está acostumado com a gente aí. Pode ser? Quer deixar, ô, Cíntia? Qual que é a tua... Tô Nas deixando redes- tudo. Nas redes sociais aí, como que o pessoal te O pessoal me encontra localiza? como Cíntia Menegaso. Macaco, elefante, navio, elefante, gato, amor, zabumba, zabumba e ovo. Ó, O só os- zabumba declara a idade que eu tenho, né? então. Então é @ Na Cíntia nossa Menegaso. área, a É. gente iria lá no código Q lá, mas o teu fica mais bonitinho. @ Cíntia Menegaso, assim que vocês me encontram. Tá bom. O meu é Vitor Rodrigues, pessoal. Me encontra aí no LinkedIn, no Instagram. Mas meu Instagram é @do Vitor Rodrigues. Diferentinho. Do Vitor, vou até anotar. Então tá.
É Eu não vou Rodrigues anotar porque eu com já tô S. com seguindo S. lá também. Rodrigues com com S, S. viu, galera? Não, não Ah, é, e o Cíntia é com não, TH, é Cíntia de sem... pobre. Eu sou uma então. pessoa simples. Quase Cíntia de Isso, é isso pobre. aí. O É, sobrenome é. tá Ó, caprichado. vou sortear um negócio aí pra galera também. Opa, a Posso? gente Mas aí esse adora. arroba eu falo depois. Deixa, esse então fica pro É, final. a camiseta pode chegar num período, viu, gente? E o meu presente em outro. Eu vou sortear pra vocês um torresmão da Tia Lourdes. Mas precisa ser em São Paulo essa pessoa que É. vai ganhar. Se for Até em pra outro chegar- estado, pra o chegar meio torresmão Não tem não como. vai chegar. Tá Depois bom. eu conto o Instagram e vocês vão lá ver. É uma delícia, vocês vão adorar. Ah, eu que já bom. fui. Já agora já Tá vou louco. querer A gente manda concorrer o aí torresmão também, da hein? Tia Lourdes. Inclusive, no próximo programa a gente já põe uma Uma porçãozinha porção. aqui. Boa, Ah, boa, é? boa, Pode boa. ser é uma boa ideia. Cairia bem, né? Aí o negócio não vai dar certo. Vai querer chopp, não vai dar certo. dar certo. Aí deixa para os eventos. Deixa pro É. evento. Então vamos continuar aqui então. Dentro do que você estava falando, a gente falou que antes no bate-papo de corredor, aí entra um ponto que a gente tem que começar a olhar para esse profissional. Como é que é a transição? Vocês passaram por isso, nós também já passamos em algumas transições, né? Não de carreira, né? Mas vocês dois já passaram por transições até grandes de carreira. Como é que funciona isso para um profissional hoje? O que vocês podem deixar qual a experiência disso? Assim, uma dica, sabe? Olha, É. para quem tá sofrendo hoje com isso, Não sabe para aprenda onde com o ir. que eu sofri. Acho que é muito. A gente costuma brincar, às vezes, a dica de ouro, porque acho que é muito essa ideia, sabe? Tipo assim, ó. Sofra menos do que a gente sofreu, vai. Eu vou dar Ah, duas. Você já contou a história que dicas. você... Mas eu acho que a dica para quem é empregador, se você quer atrair gente legal para o seu ambiente de trabalho, claro que todo empresário, toda companhia precisa entregar resultado e cada vez mais As há margens um estão. arrojo, É tal, isso não sei o aí. quê. Mas a gente não pode colocar isso como uma desculpa para não criar um bom ambiente de trabalho. Hoje se fala muito da marca do empregador, tal do employer branding, né? Uhum. Então acho que cada vez mais as empresas elas precisam ter essas duas frentes, sabe? Entender que o principal diferencial do seu negócio muitas vezes não está conectado só ao aspecto tecnológico, à estrutura e tal. Se você não tiver gente para operacionalizar isso, para pensar o negócio, você não tem um negócio de futuro. Eu vejo empresas como, por exemplo, sei lá, se a gente pensar, a maioria dos aplicativos de transporte, de alimentação, por exemplo, a tecnologia é importante, mas as pessoas que fazem com que aquilo aconteça é que são responsáveis pelo sucesso. E eu vejo que muitas empresas hoje investem muito para criar uma marca empregadora forte. Então, assim, a pessoa sentir orgulho de trabalhar naquele lugar. Sim. E isso vem com um número imenso de frentes, sabe? Criar um bom ambiente de trabalho, aqueles valores que estão na parede, Se ver traduzir na acontecendo na realidade. prática, reconhecer a cultura do ambiente, desenvolver aspectos que impactem na cultura, como, por exemplo, a gente falou aqui da questão da transparência, da confiança, que são coisas que impactam. Então, eu vejo, por um lado, a visão do empregador trabalhar um pouco esse tipo de estrutura para entender que criando um ambiente melhor você atrai pessoas e, cara, se a gente for falar de geração Y, que somos nós, mas geração Z, que possivelmente para muitos de nós, que são nossos filhos, e uma coisa que a gente não parou para pensar, a galera que nasceu em 2010 tá entrando no mercado de trabalho. A geração alfa. Esses caras, se você não oferecer algo para eles estarem juntos, eles não quererão estar lá. Entendeu? A estrutura de vida dessa galera é diferente, né? Então, são outros valores, sim, são outros outras valores, coisas são que outras coisas. importam. Então, eu isso preciso entender. E pela primeira vez na história do trabalho, quando a gente vê essa característica de diferentes gerações, a gente tem 3 gerações trabalhando juntas. ao mesmo tempo. Então, eu preciso criar uma marca que atenda a todo mundo. E tem um negócio legal que não necessariamente a primeira geração dessas aí é a liderança, né? Hoje já tem cenários inversos. Sim. Às Sim. vezes vamos pegar essa linha, igual você comentou, de startup e, enfim, que até a questão hierárquica já é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. Você não trata por cargo, você não trata por
Enfim, então é uma quebra de paradigma grande aí, né? Então eu vejo essa coisa de construir um bom ambiente, construir uma boa marca empregadora, isso é uma forma de você romper algumas barreiras e se diferenciar de outros. Para quem está entrando no mercado, eu acho que a dica aqui, ela tem muito a ver com o nível de entrega que você tem, sabe? Então, é você ter clareza do que você quer para você e o que você enxerga naquele lugar. Eu tenho uma lógica, ela é bastante antiga, mas eu acho que assim, ela serve para muita gente que talvez não perceba como é que pode agir. Se a gente for pensar, o Brasil é um país que ama o futebol. E a maior parte dos jogadores profissionais de futebol, o jogador profissional de futebol é assim, ó, não é só o cara que está no time principal lá, mas é quem está dedicando a sua vida profissional ao futebol. Então você tem garotos de 7, 8 anos de idade que estão começando no futebol e estão dedicando a vida profissionalmente àquilo. A maioria desses caras que tem contrato aqui são jogadores generalizando, são jogadores de salário mínimo. Você não vê nenhum deles chegando e falando, eu não vou fazer gol porque eu ganho pouco. Zero. A maioria desses caras vai dizer o seguinte... Goleiro não, né? Goleiro vai falar, mas você não vê o cara falando, não, vou tomar gol porque eu ganho pouco. Né? Brincando. Mas a maioria desses caras vai dizer o seguinte, como eu amo isso que eu faço, eu vou fazer o melhor. E só vou crescer se eu fizer o melhor. Eu só vou conseguir se alguém me enxergar. Esse é o modelo mental. Então, assim, Mais do que estão me pedindo. cara, e melhor do que todos os outros que estão aqui no entorno. Então, embora seja um esporte que trabalha coletivamente, porque você não tem um time de uma pessoa, pode sem ter os a outros, estrela, mas ele não vai ganhar o jogo, né? você precisa dos outros. Mas todo mundo tem o modelo de dizer, eu sou o melhor na função que eu faço aqui dentro. No papel que eu tenho aqui dentro. Gostei desse raciocínio aí. Então, para quem tá no mercado, o cara, inevitavelmente, você quer se dar bem, seja o melhor naquilo que você faz. E eu jogo bem, dependente de ter o olheiro me vendo ou não. É isso aí. Né? Eu vou jogar bem. Tem muito. Nosso mundo tem muito que só joga quando tem olheiro, né? Agora a gente só vai pra empresa o dia que o chefe tá lá, não é isso? Porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Desculpa, coisa gente. mais ultrapassada. Morreu isso aí. Não, eu acho que isso está vivíssimo. Inclusive, instigado pelos próprios líderes. Dia tal você tem que vir, porque o fulano vai estar aqui. Pra ver tua cara. Para ver tua cara, para ele ver que a gente está aqui, trabalhando, unido, feliz. Né? Eu acho que as pessoas queriam, né, se reencontrar. Trabalhar juntas de novo é outra conversa. Que todo mundo queria se abraçar, se ver. Sim, de vez aí em quando. Agora, tem um momento social ali do teu dia a dia. Olha, né? eu entrevistei muitas pessoas. Eu acho que eu não ouvi uma falando, eu quero voltar 100%. Eu ouvi as pessoas falando, que delícia poder rever as pessoas, que bom te reencontrar, não aguento mais ficar em casa, puta, que bom que eu posso ir nesse restaurante, pá. Isso eu ouvi. Agora, eu não ouvi um ser humano falando, eu tô adorando pegar busão todo dia, pegar trânsito todo dia. Eu não ouvi. Eu vou perder 2, 3 horas da minha vida só no deslocamento. Não viam. Em complemento ao que a Cintia está falando aqui, eu acho que o aspecto principal é a liberdade. Exato. Porque quando a liberdade, né? Então, assim, eu tenho a liberdade de ir para o escritório se eu encontrar lá um melhor ambiente para eu me focar, para eu tal. Eu tenho a liberdade de ficar na minha casa, se for mais conveniente para mim, porque eu ganho qualidade de vida, eu posso ir na academia. Então, e sobre a ótica da gestão remota, é isso. O escritório está lá, eu vou quando eu quero. Nós viemos para cá hoje para gravar isso porque aqui há um equipamento que não há na minha casa. Então, aqui é um ambiente melhor para o nosso trabalho hoje. Não significa que eu quero vir todo dia. Sim, claro. Ou que é necessário. Nós fizemos a nossa reunião antes, virtualmente. E estamos aqui agora para fazer o trabalho. Perfeito. Isso é o que todo mundo quer. Agora, eu acho que toda vez que entra a palavra obrigação na frente, vai dar ruim. Porque tira a liberdade. Então, eu tenho que ir ao escritório por qual motivo? E acho que o mais grave, né,
que ainda tem acontecido. Nós vamos para o escritório, cada um fica na sua sala, Fazendo na reunião frente do online. seu computador. E às vezes fazendo a mesma reunião online. Se nós pior que é estamos verdade, presencialmente para colaborar, para estarmos em comunidade, para trabalharmos em conjunto, devia aproveitar esse momento para usar Então- isso da melhor então forma o que eu possível, quero né? não é que você vá para lá para nada desse lero-lero mentiroso aqui. De novo, eu esbarro na confiança. Eu quero para ver se você está indo trabalhar. Sim. Só É. que se esqueceu de avaliar que as pessoas mudaram as suas logísticas de vida e que hoje eu não consigo mais retroceder para aquele ponto inicial para ir todo dia. E aí há um ponto de inflexibilidade, porque algumas empresas não mudaram esse cenário. Então eu quero responder a sua pergunta inicial, né? Qual que é a minha dica de ouro? Que eu não sei nem se é minha dica de ouro, porque eu vou plagiar aqui uma frase do Raul Seixas. Então a dica não é minha, mas é um modelo de vida que eu acredito, né? Que a vida é muito curta para a gente viver aquela velha opinião formada sobre tudo. Esta é minha dica. Eu não posso educar a Ana Luísa, minha filha, como eu fui educada. Não que tenha sido ruim. Foi tudo que o meu pai e minha mãe puderam me entregar naquela época. Eu não posso liderar o time hoje, um restaurante de um funcionário que hoje tem 17, como a minha mãe. Gente, a minha mãe fechava a água para economizar. A minha mãe punha água no detergente. Isso não cabe mais nos dias de hoje, porque a quantidade de prato que eu lavo hoje é 3 vezes maior. E a pessoa não vai ficar lá esfregando como a coitada da Naná ficava no passado. A minha mãe entende tudo isso que eu estou fazendo? A resposta é não, não, minha mãe não entende. Eu sou esta líder das empresas que sofre com a mãe falando: olha, é um Tá absurdo. gastando no que tem Com a que, no nova- que não deveria Com a gastar. nova geração que chega para mim e fala: que dia é a nossa folga? Perfeito? Uhum. Porque é garçom, precisa estar presente. Ainda não dá para ser. Esta Essa não tem como. Não, e poderá tem ser daqui a um muitas, tempo, né? porque nós já temos É. vários restaurantes mais modernos do que os meus, Autoatendimento. autoatendimento, mas o meu público ainda não aceita isso, então é gradativo. E para fechar, eu implanto lá então agora pedidos via tecnologia, né? A gente Uhum. fiz a minha mãe gravar um vídeo. Olha, galera, porque os velhos que comem a marmita dela há 30 anos não Tem que ver a cara dela. Tem que ver que ela tá É. mentira. É só a gravação. Uhum. Mas eu continuo tendo 4, 5 que se negam a usar. Esses 4, 5 eu faço o quê? Com toda a humildade. Tem dia que eu consigo atendê-los e falar: seu Caetano, eu vou fazer o pedido para o senhor. Tem dia que eu falo: seu Caetano, desculpa, hoje não dá, passa amanhã. Eu não tenho mais. Assim, a tecnologia faz parte desse cenário. Sim. Quem não embarcar nisso tudo, desculpa, não tem como, Vai ficar pra trás. né? Aí meu marido fala: e quando só. Ah, porque o meu marido, então, é meu sócio também, tá? Tá. Então, coitado do meu marido, Você acho que gosta fala. Que gosta de Esse problema, cara, né? Ele trabalha com a sogra e com a mulher. Olha, Esse ele ama o que Vitor, faz. Esse esse tá, ama o que faz, né? é. Mas brincadeira à parte, às vezes ele também me traz para a realidade. Ele fala assim: poxa, e quando a sua mãe quer comer uma pizza, né? Como faz? Porque ela não sabe Sim. pedir. Eu falo: não come. Come o que tem na geladeira. Se não aprender a pedir, não come. Ou Vai chegar um momento que vai ter realmente... que pedir ajuda para alguém, Sim, o que que eu acho vai que é um fazer. ato muito digno, humilde, Uhum. real. A pergunta que eu quero deixar, né, pelo motivo que eu estou contando isso, esse líder, ele pede ajuda para quem? Muitas vezes para um outro líder que está com a mesma dor que ele, que também não tem a resposta, e aí vira Um drama. um drama de uma coisa que não precisa ser dramatizado, precisa ser respirado. Porque, de novo, a vida é muito curta para a gente ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O nosso modelo mental não vai nos impulsionar para esse mundo novo. Seja o assunto remoto, Uhum. qualquer que seja a pauta. Mudou. E se a gente não acompanhar, a gente vai estar fadado a adoecer, ao fracasso, à venda de empresas, seja lá o que for, a perder cargos de liderança, sabe? Vários líderes perderam seus trabalhos e não se reinventaram, porque já estavam muito adoecidos. Outros tiveram descobertas incríveis na pandemia. Incríveis. Tem uma coisa complementar a isso, né? Eu ouço muito assim, quando a gente fala de trabalhar com o pessoal de geração Z, né? Ah, eles têm uma velocidade diferente. Eles querem tudo muito rápido. Olha, eu tô trabalhando aqui há 3 meses, como eu não sou Como gerente ainda não. ainda. É. Tal.
como se isso fosse algo distante de nós que nascemos algumas gerações, né, algum Uhum. tempo antes. Mas isso não é uma verdade. Não é Experimenta mesmo. você pegar seu celular aí, clicar no aplicativo e ele demorar só 5 segundos para abrir. Você vai dizer o seguinte: Paciência nossa, já. tá uma porcaria isso aqui, preciso trocar o celular. Ah. Então a impaciência não é deles, a impaciência é do É momento, do mundo. é É, do mundo. É do é. mundo. É É, uma. é, Esse, eu acho também, a gente, de maneira geral, tem se tornado cada vez mais ansioso, né? é. Assim, Eu, eu, de tanta eu, doença que a gente tá vendo relacionada a isso, mas é um negócio complicado, né? eu fiz o meu mestrado em conflitos geracionais, né? Na época só tinha a Y na época. A primeira briga existente. Agora a gente já tem outras brigas. É, E eu comprei brigas homéricas com grandes executivos, porque eu não admito você falar para mim que um jovem tá raso, que eles são superficiais, porque eu falo na sua cara que o que você tem deles é inveja. É que você já teve nessa Certo? fase também, né? Porque você adoraria sair às 5 da tarde, fazer a sua academia, você adoraria falar não na mesma quantidade que eles falam. Esse final de semana, minha família é muito doida. E a gente resolveu fazer um campeonato chamado Panela de Pressão. Então, nós sorteamos lá uns temas e cada semana ou cada mês é na casa de um. E tem tudo mesmo, como aquele programa da Ana Maria Braga, é uma tá. panela de pressão mesmo. Então, você tem que fazer enredo, comida, entrada, nananá, atração. Um jantar temático. Isso. E esse final de semana que passou foi dos jovens. Então, minha filha, meus Meu 2 Deus. enteados e os 2 primos, todos jovens. Todos eles em fase de faculdade, jovens, sim, nunca trabalharam ainda, tá? E para minha surpresa, esses jovens transformaram um salão de festas em uma praia havaiana, porque o tema era Ásia. Então você não vem falar para mim que esses jovens, minha filha carregou junto com todos, é claro, 1 tonelada de areia. Você não vem falar que esse nível de criatividade, porque eu posso mostrar as fotos, é raso. Porque executivos que eu conheço de altíssimo escalão não pensariam nisso, eu não pensaria Farinha o nisso. básico, né? Fariam o básico. Tiveram falhas na festinha? Claro que tiveram. A minha mexicana também teve falhas. Uma velha de 50 anos também teve falhas. Porque o humano tem falha, porque só não falha quem não faz. é isso aí. É verdade. Eu Então, concordo com se a isso daí gente também. continuar olhando para essa população jovem como uma população rasa, ah lá, só quer trabalhar 4 dias, cara, a gente só fala mal dessa galera. Quero fazer um parênteses. De fato, tá bem difícil achar mão de obra, não é mentira. Verdade. E vai piorar no meu olhar tendencioso, porque como disse o Vitor mesmo, a galera que estava na pandemia dentro de casa, uma criança de 4 anos, 2 desses anos, ela passou dentro de casa com o pai e a mãe doido, Isso, é isso mesmo. sem socialização nenhuma da escola, com professores absolutamente despreparados, num país que não tinha computador para os professores darem aula. Então vai piorar. Eu não acho que o que vem pela frente. Mas eu não posso generalizar. E se for pensar também, nós trabalhamos muito menos que os nossos avós. Sem dúvida. Trabalhavam muitas vezes na Graças a Deus. lavoura. Graças a E Deus. é natural, É. né? Você Graças a vai, Deus. você vai qualificando a mão de obra, vai mudando, né? Então, Essa questão não toda, é né? porque minha filha, um jovem, né? Vou colocar minha filha, um jovem, não trabalha até morrer, que eles são rasos. Não é porque ele chega 1 ano e fala, quando as minhas férias? Que eles, não é porque a minha mãe, de novo, você não pode ter a velha opinião formada sobre tudo. Porque a minha mãe nunca tirou férias. Minha mãe veio tirar férias depois que o meu pai faleceu. Isso é uma escolha de vida dela. Não foi a minha escolha de Uhum. vida e certamente não será a da minha filha. E tudo bem. Isso não, É. isso não pode ser visto por mim, empregadora ou mãe, humana que sou, como porque a gente só sabe olhar o copo meio cheio. Meio cheio? Meio vazio. No Meio caso, vazio. Perfeito. o negativo é o meio Não vazio. sabe. É isso aí. Então, o cara não me entrega é porque é jovem. Não é profundo. Cara, como é que você quer que um jovem tenha profundidade de análise? Se você olha pra você, você já teve profundidade de análise? Eu pergunto. Não tem também. Então, assim, É complicado isso, né? é complexo. Tem até alguns perfis, assim, dessa linha, lógico, descontraída, de brincadeira, que até fazem meme com isso, né? Claro. Falar, você tem que ter 30 anos de experiência, mas a gente só contrata com pessoas Gente, até 25. Você acha que essas né? Então, pessoas vão esperar 10,
12 anos para ser promovida. Nós nem Não, temos esse tempo. não tem, eu também concordo isso. E quais Tem coisas RHs que já estão não dá revendo mais isso? pra... Opa. É verdade. Ó, Esse é um ponto. Isso, voltamos lá. Você, em qual momento você vai assumir o risco de olhar? Não, mas é que o cara, para sentar na cadeira de risco e monitorar um Tem caminhão acima comprovadamente de 10 2 anos de milhões. experiência. Não Não tenho. tem nem tempo pra Esse analisar cara isso. morreu. Tá lá com meu pai em algum lugar. É, A gente precisa rever algumas coisas, os processos. De novo, não é que estava tudo errado. Não, é apenas diferente a é palavra um do momento, sabe? alinhamento. É um É alinhamento um que a gente tem que reolhar, fazer. né? Passagem, né? A gestão remota, ela é um tópico dentre tantos outros em gestão de pessoas, na minha opinião, que precisa ser revista. Talvez é porque ela mexa realmente com todo o restante das outras, sabe? Uhum. Mas não é a única, nem tampouco a mais importante. É uma das. Legal. Bom, o papo poderia ficar aqui Mas até amanhã, né? É. Mas vamos caminhando aí pro final, vamos sim, Fabrício. vamos. Deixa Deixa. eu só contar uma Ah, curiosidade então aqui. vamos lá lá. vem. Pô. A Cíntia falou, né? Ah, meu marido é meu sócio, a sogra. É. E por incrível que pareça, eu tô no mesmo barco. Que legal, Minha Vitor. esposa é minha sócia e minha sogra é funcionária número 1 da empresa. Aí, É isso. então acho que é Eu acho que se dica constitui, de inclusive, sucesso. outros modelos de Sim. business, sabe? É, O que a gente tem que tomar cuidado, e acho que eu e Vitor fazemos, é, mesmo com essa gestão familiar, não misturar não as misturar coisas, e ter né? uma gestão. Eu tenho brigas, no bom sentido da briga, né, homéricas com a minha mãe, pesadas, que o meu marido de fora, você falou assim com a sua mãe. Eu falei, não, eu falei assim com a minha colega de trabalho. Eu não Sim. falei com a minha E mãe. tem muito São isso, é personas verdade. diferentes. É. A minha colega de trabalho tem que mudar. E a minha mãe, eu preciso homenageá-la. Ela é alguém que, se a gente precisar de um exemplo de mudança, foi ao grito? Foi. Foi a forceps? Foi. Não foi fácil? Não. É dolorido? É. Mas hoje ela não faz mais picadinho na mesma panela. Ela faz em outra. Até ela entender que poderia usar. Eu tô falando de exemplos muito simples, Práticos. práticos. Porque a minha mãe, há 47 anos, fazia o torresmo na mesma panela. Claro, eu vendia 3 quilos de torresmo. Eu vendo 2 toneladas. É. Não conseguiria nem com Eu todo não esforço tenho mais como ser a mesma possível. boca É de isso aí. fogão. Não Você tem a mais. panela precisa ter outro formato para É. caber nas 6 bocas, senão eu não produzo. E minha mãe entendeu isso o dia que ela achou que ela fosse morrer, porque era tanta gente entrando no restaurante que ela falou: fecha a porta que vão matar a gente. É. E a gente achou que ia morrer mesmo, porque não tinha mercadoria para entregar. A gente não aprendeu, nenhuma empresa vai aprender isso pelo amor. Com nós consultores lá falando. Muito pelo contrário, quando a gente fala, entra por aqui, muitas vezes sai por ali. Eles aprendem quando dói no bolso. Eu aprendi quando dói no bolso. Sim. E é o que a gente brinca só de. E lógico, eu acho que talvez o propósito principal do papo aqui é justamente esse. É talvez quem está nos assistindo pegar essas dores aí. Por isso que eu brinquei, né? Como fazer, como a pessoa sofrer um pouquinho menos do que a gente. E acho que nessa linha a gente cumpriu um papel aqui importante. Lógico que depois pode ter o versão 2, versão 3, a gente vai entrando nos outros assuntos, mas é justamente isso. Eu acho que isso. fica o recado para cada um transportar isso, lógico, para o seu dia a dia, como aplicar. Mas, assim, de verdade, obrigado aí pelo compartilhamento das experiências, né? Vamos dizer assim. É só pensar se a gente vai ao dentista antes do doer o dente ou só quando tá doendo o dente. É isso aí. É uma questão Cada um cultural do escolhe. Brasil. Cada um escolhe Em outros se países, prefere sofrer primeiro, né? outros países, esse assunto, inclusive de liderança, está muito mais avançado. A gente tem toda uma questão cultural, educacional, populacional, sei lá que nome que a gente pode dar. Tomara que a gente consiga fazer sempre uma versão mais preventiva das coisas, né? Eu Isso falo é gestão de sobre risco. essa gestão. Quanto mais a gente puder prevenir todas essas coisas, porque É isso aí. não tem como Eu vou fugir. mudar meu padrão de vida depois de ficar doente? É uma opção. Exatamente. Então, É. eu particularmente gostaria de ter tido alguns insights antes de sofrer muitas do que eu sofri na minha trajetória. Uhum. E acho que um pouco do que a gente faz hoje é justamente para isso. Quem souber aproveitar e quiser aproveitar, ficam aí as lições, né? As tantas lições que a gente já trouxe.
Isso aí. Né? Então, agora você deixou pendente lá, qual que é o endereço lá do boa. restaurante? Faz um Ó, merchan do o restaurante que vale a restaurante, pena, Vitor, viu? vamos todos lá Vamos lá. fazer uma Ó, foto, gente, pelo com menos. certeza. A gente fica no Taboão da Serra, próximo ao shopping. E o restaurante chama Restaurante Tia Lourdes Que é a Oficial. mãe. É a minha mãe. A gente transformou. Antigamente chamava Autoestrada. Aí meu pai pof bateu as botas, eu transformei na Tia Lourdes, porque tem que honrar toda essa Claro. história de 40 e tantos anos. Que tem o meu pai no meio de tudo isso, etc e tal. Mas é um restaurante. Agora é um restaurante. Ficou lindo, modéstia à parte. Com gestão, tecnologia, um monte de coisa. Gestão de pessoas. Com gestão de pessoas forte. É, A vida me desafiou tudo aquilo que a gente ensinava nos livros, bonito, na prática. Não é fácil empreender, né? É um risco muito grande. Gestão de pessoas é um risco muito grande, mas é um investimento necessário, na minha opinião. Eu acho que é só isso que vai diferenciar a gente das máquinas. Relacionamento, gente, amizade, bom papo. Porque o resto o tio Google já tá fazendo, né? As IAs da vida estão isso, essa daí fazendo por fazem aí. melhor do que a gente, né? Muito melhor, né? É. Não há nada, inclusive, que ela não responda. Quer dizer, Mas vamos continuar depois desse É papo isso. lá que vai Mas render sigam lá. bastante. E ó, quem seguir todo mundo aí, Fizer o você processo me aqui. avisa, tá, Fabrício? O sorteio, Tá o bom. A gente sorteado, faz esse filtro, então, o do que você endereço, comentou, quem eu mando. aí fica restrito, né? E A nesse Grande São caso, Paulo. pontual a Grande São É. Paulo, Beleza. mas vai ser ótimo. E depois eu não vou participar do sorteio, lógico, para não ficar com tom de marmelada, mas já fiquei aí com a Alguém na curiosidade, com a água Show, da show. na Pensou se boca de ir ganha, lá cara? conhecer. Então. Sacanagem. Não vou nem participar por conta disso, mas vou com certeza na primeira oportunidade ir lá conhecer. Me passa depois o telefone, eu pego o endereço certinho com a Claro. pessoa. Se a pessoa quiser ir comer lá também, Melhor diferente, vai então, ser pronto. melhor ainda. É. Show Vai de ser um bola. prazer. Isso aí, obrigado, Cíntia. Obrigada a Obrigado, vocês. Vitor. A gente tem muito assunto ainda, mas vamos parar, porque senão a gente não. O programa vai ser infinito. Então é isso, pessoal. Assim, para quem assistiu, muito obrigado por acompanhar mais uma vez o Papo com o Especialista. As versões anteriores e os episódios estão lá no site do Fórum, estão também no canal do YouTube Sim, dá pra e ouvir em em todas as podcast. plataformas, né, principais. E é isso aí. Até o próximo e nos vemos lá. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.